Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for assistir esse vídeo, essa live. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro. Hoje a gente tem um encontro falando sobre constelação organizacional. Quando que eu uso essa abordagem dentro das empresas? Quando que eu vou estar trabalhando com esse olhar sistêmico? Em que momento, né, eu posso utilizar esse recurso fantástico que é a constelação familiar com esse olhar um pouquinho diferenciado trazendo para as empresas? Será que eu preciso ter um CNPJ para passar pelo processo de constelação organizacional? Será que eu, como profissional liberal, autônomo, MEI, posso estar passando por um processo de constelação organizacional? Será que eu, como constelador, preciso olhar de uma forma muito diferente da constelação familiar, né? O que diferencia uma coisa e outra? Então a gente vai estar trazendo esse assunto maravilhoso sobre o mundo das empresas e esse olhar sistêmico. E também, para isso, a gente vai estar falando com uma pessoa mega especial para estar me ajudando com esse bate-papo, que é a Fátima. A Fátima é professora aqui do curso de formação, né, de formação básica. Ela tem uma vasta experiência dentro desse trabalho das empresas, tanto empresas corporativas multinacionais, quanto grandes empresas, empresas familiares, pequenas empresas. Então a gente vai estar falando juntos sobre esse tema que a gente não encontra tanto por aí, mas que é de uma relevância imensa. Então quem está aqui com a gente e acha que esse tema é um tema importante, dá uns coraçõezinhos, compartilha esse momento com mais alguém, porque aí o Instagram entende que esse é um tema relevante. A gente está passando por uma situação tão desafiadora, né, pessoal, que eu acho que é um tema muito válido, não só para quem é empresário, mas também para quem é profissional liberal como a gente, né? Quem é terapeuta, quem tem o seu próprio negócio. Esse é um momento de a gente sair da zona de conforto, da gente sair desse lugar sistêmico, pesado muitas vezes, né? Que é o empreender e ir para algo novo, ir para mais vida. Então, vou trazer a Fátima, deixa eu ver se ela já entrou para a gente conversar juntos sobre empresas. Só um pouquinho. Aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Eu não sei o que está acontecendo agora com a minha câmera. Essa é a segunda live que eu entro convidada e que aparece a cozinha. E eu tenho que voltar. Deve ter alguma coisinha aqui que eu tenho que mexer na câmera para ficar no frontal. Mas isso é só um detalhe, porque ao vivo é assim mesmo. Tudo bem, Ai, Aline? muito feliz a gente estar falando sobre esse tema, né, sobre constelação nas empresas, porque realmente é um tema que aparece muito, né, Fátima? É uma coisa assim que as pessoas buscam para constelar, principalmente quem é pequeno empreendedor, né, quem tem um MEI, por exemplo, que o MEI já é a partir de um CNPJ, né, ou mesmo as empresas familiares. E a gente observa, muitas vezes, que tem um monte de coisa que a gente vê na família e que começa a dar atrito, começa a se repetir no mundo corporativo. E eu acho que esse é um tema bem bacana para a gente estar falando, né? Acho que a grande pergunta, assim, para a gente começar esse bate-papo, que eu lancei, inclusive, no convite da live, é como que a constelação pode ajudar, né? Em que momento eu posso estar buscando esse trabalho da constelação organizacional. E eu acho que a gente também podia já emendar, assim, quais são as principais diferenças, né? Para quem nunca parou para pensar, assim, poxa, constelar empresa, como que é isso, né? Como que seria isso?
Então, Aline, são duas questões, né? A primeira questão é quando a pessoa te busca para constelar a carreira. Então, ela está vindo como indivíduo e ela quer olhar para a carreira dela dentro da empresa que ela está, às vezes numa transição de carreira. Nesse momento, a gente parte muitas vezes para uma constelação familiar, porque a gente vai olhar para esse sistema biológico que normalmente vai interferir aí na carreira e que já se fala muito da questão da relação com a mãe, a relação com o pai, aquilo que aconteceu no sistema. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que nós somos muito buscadas, né, é para a empresa. E aí a empresa tem duas questões importantes. Primeiro, quem é que constela a empresa? Os donos da empresa. No máximo, você pode trabalhar com uma consultoria sistêmica com gestores, né? Aí eles são responsáveis por um determinado setor, e aí a gente pode, dentro de um trabalho de consultoria sistêmica, olhar para esse setor, e às vezes são empresas muito grandes, onde é uma limitada, uma SA, enfim, e essas empresas, os donos, eles não estão ali próximos, né? Então, os responsáveis são os CEOs e aí os gestores de cada setor. Então, esse é um ponto. Mas eu quero começar falando das empresas que são menores, né? Que são os MEI, que são os profissionais liberais, né? Às vezes também os mercados, aqueles mercados menores e até mercados um pouco maiores, né? Empresas de TI, certo? Inclusive as empresas de marketing, inclusive as empresas de marketing digital, são todos negócios, muitas vezes pequenos, às vezes os consteladores, né, os terapeutas, as clínicas médicas e, né, advogados, tantos outros que você vê que às vezes trabalham sozinhos, né, ou no máximo 2 ou 3 pessoas, né? E às vezes essas pessoas começam a ter problemas, conflitos, com relação a dinheiro, com relação à prospecção de clientes, com a própria administração. Porque muitas vezes um advogado, ele não se formou ali em administração. E ele começa a ter um negócio. E você é empresária, eu também sou empresária, somos pequenas, mas somos empresárias. Então nós temos ali o nosso departamento de marketing, que somos nós, nosso departamento financeiro, que somos nós, né? O nosso departamento de vendas e prospecção de clientes, que somos nós, certo? E às vezes nós fazemos também parcerias, contratamos pessoas, muitas vezes eu terceirizo alguns trabalhos, como você também, porque a gente não consegue fazer tudo. Só que aí, para esses empreendedores, muitas vezes começa a pegar em algum ponto, né? Algo começa até o medo começa a aparecer, o medo de crescer. Então eu já começo como MEI para não crescer muito. E aí se eu tenho que ir para uma EIRELI, eu já fico, mas será que eu vou dar conta de ter uma EIRELI? Porque quanto mais eu cresço, mais demanda de trabalho e mais eu preciso trabalhar e me entregar, né? Então, às vezes, você sente até saudades de quando você era funcionário, que você tinha ali um horário que você cumpria, né? E você tinha sábado, tinha domingo, com várias exceções. Às vezes, a gente trabalhava também sábado e domingo. Eu, no ambiente corporativo, fazia muito isso, porque eu fazia muita feira, muito congresso, né? Mas mesmo assim, você tinha garantias. E quando você começa a empreender, vem o medo, né? Então, o medo, às vezes, do crescimento, o medo de empreender, ele pode estar ligado também ao teu sistema biológico, certo? Então, nessa transição de carreira, a gente olha muito, primeiro para a parte biológica, certo? Só que quando a gente vai para outras empresas, a gente não trabalha só com a constelação no sentido de organizar aquilo que está desorganizado no sistema biológico. A gente olha também para a empresa. Muitas vezes,
a empresa vai ser reflexo daquilo que é o sistema familiar. Eles estão ligados, não tem como ser diferente. Então, eu como empresária ou como funcionária de uma empresa, como gestora, como CEO, eu trago também tudo que eu vivi no meu sistema. Então, assim como eu me relaciono no meu sistema, muitas vezes eu levo isso para a empresa, né? E aí, você já traz aí a questão na pergunta tem também a questão das diferenças, né? Então, dentro da constelação familiar, existem as leis sistêmicas. E essas leis, elas vão imperar também dentro das organizações. Porque primeiro vamos observar aqui, o que é um sistema, né? Vamos trazer esse conceito do que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si. Então, tem ali uma sinergia. Então, veja, quando eu vou para uma empresa, são vários sistemas, não são indivíduos, são vários sistemas interagindo entre si, certo? E aí começam os conflitos. Porque aquilo que eu não resolvi no meu sistema biológico, eu acabo muitas vezes levando para a empresa de forma inconsciente. Então, quando eu vou olhar para as leis sistêmicas, eu vou ter essas leis como referência para trazer o diagnóstico daquilo que está acontecendo, né? Então, se a gente fala de pertencimento, por exemplo, no meu sistema biológico, eu pertenço. Eu posso até ter excluído meu pai, minha mãe, posso até ter me excluído do sistema, porque às vezes algumas pessoas fazem isso, mas mesmo assim eu ainda pertenço, né? Existe um vínculo que ele não é temporário. Já na empresa, esse vínculo é temporário. Então eu posso hoje estar à frente de um setor, posso estar num determinado cargo, amanhã eu estou em outro, eu posso permanecer por um tempo nessa empresa e depois sair. Então, aí já tem uma diferença grande no pertencimento. A outra lei é a hierarquia, né? Então, dentro do sistema familiar, quem vem primeiro tem precedência. Agora, já nas organizações, essa hierarquia, ela vai estar ligada também não só ao tempo, né, a ordem de chegada, como também as habilidades, a função que a pessoa exerce e tantas outras coisas que acabam acontecendo, né? E no equilíbrio entre o dar e o tomar, dentro do sistema biológico, eu sempre digo que a gente só pode dar aquilo que a gente tem e receber ou tomar aquilo que a gente necessita. Normalmente, no ambiente empresarial, a primeira troca que a gente vai fazer é o nosso salário, o que entra de dinheiro na empresa, né? Então, aqui também eu só posso dar o que eu tenho. E esse equilíbrio de troca, ele precisa acontecer, né? Eu preciso dar e receber. Então, eu dou o serviço e eu recebo por esse serviço, né? E aí, nesse equilíbrio, as coisas começam a caminhar. Mas, muitas vezes numa empresa, a gente vai detectando em vários setores, e eu trabalhei por mais de 25 anos no ambiente corporativo, então eu trabalhava muito na área de vendas, mas eu sempre fui uma pessoa que eu tive um olhar sistêmico para aquela empresa. Então eu me preocupava com o estoque de produto, eu me preocupava se aquela venda que eu ia fazer eu realmente ia receber, né? Até porque a minha comissão estava atrelada àquilo e a continuidade da empresa também. Eu me preocupava, às vezes, com os dados corretos para o faturamento, poder emitir a nota de forma correta e também depois poder receber, né? Porque isso ficava vinculado ao sistema e também me preocupava com os prazos de pagamento. E a gente, às vezes, percebe dentro das empresas que cada pessoa está preocupada com o seu setor, né? Então, quando não tem esse olhar sistêmico dentro de uma corporação, isso atrapalha. E os treinamentos todos, eles normalmente vão para esse lugar, né? Para que as pessoas entendam todo o processo, porque
uma empresa é feita de pessoas e de processos. Então, os problemas não estão só nas pessoas, às vezes eles estão nos processos. Mas se a pessoa também está passando por um processo pessoal, onde ela não tomou pai e mãe, onde ela teve uma série de dificuldades ou tem uma série de dificuldades no casamento ou passa por problemas financeiros, às vezes isso vai imperar dentro dessa empresa e ali começam os conflitos interpessoais, né? E até a necessidade de ganhar dinheiro, né? Às vezes as pessoas não se sentem merecedoras daquilo que elas estão recebendo, então elas impedem o fluxo para que isso aconteça, né? E aqui eu trago uma coisa interessante, assim, né? Como eu sou formada em administração e a minha vida toda foi dentro dessa área, né? Apesar de que a minha primeira formação foi letras, que não tinha nada a ver, né? Mas depois trabalhando ali, eu fui para esse lado da administração, pós em marketing, MBA com gestão de pessoas, essas coisas todas que a gente vai fazendo no ambiente corporativo. E o mais interessante é que hoje eu não precisei excluir tudo isso para poder trabalhar como consteladora, né? Pelo contrário, eu uso essa força desse conhecimento para poder me impulsionar. Então, na constelação, a gente não exclui nada, né? E você também, porque você também foi do ambiente corporativo, então quando você está constelando uma empresa, quando você está constelando a carreira de alguém, você sabe o que você está fazendo, né? E eu lembro, né, que a gente falava muito da pirâmide de Maslow, né? Então, são 5 necessidades que a gente tem. Lá no topo da pirâmide tem a realização pessoal. Depois vem a autoestima, relacionamento, segurança, né? E dentro dessa, tem a segurança de ter estudo, de ter conhecimento, mas tem a segurança também de você comer, né? Que é uma necessidade básica. Então, quando você fala, por exemplo, e eu dei muita consultoria para mercado, né? E aí você está conversando com o pessoal, que a gente chama do chão de fábrica mesmo, que está lá no operacional, eles não estão muito preocupados com todas essas outras coisas e essas necessidades que são tão importantes. Às vezes, a necessidade pessoal deles é o alimento, é o dinheiro para pagar o boleto no final do mês. Então, quando você vai trabalhar dentro dessas empresas, você percebe também o pensamento escasso dos funcionários. E aí, você vê as repetições de padrão. Logicamente, dentro das empresas, a abordagem para a constelação, ela é diferente da constelação familiar, porque na constelação familiar vem toda uma emoção, né? Nós trabalhamos com grupos e trazemos representantes. Dentro das organizações, nós trabalhamos mais com o conceito da constelação familiar, mas nós trabalhamos com a constelação de forma mais estruturada, né? Uma constelação mais estrutural, onde a gente trabalha com os valores, com a missão, com os objetivos e as metas, porque de fato, o que uma organização preza? Quando eu nasço num sistema biológico, eu não tenho bem definido qual é o meu objetivo naquele sistema. Eu nasci, né? Eu nasci e sou filha, e irmã de alguém, e neta de alguém. Mas eu não nasço assim, eu tenho um objetivo, apesar das pessoas trazerem muito a questão da nossa missão, né, nesse planeta, né? E para mim, a minha missão aqui é viver, né? E eu até ouvi um vídeo esses dias, e eu vou replicar isso, que a nossa missão aqui é viver e ajudar os outros a viver. Então, esse é o nosso objetivo. Mas quando eu sou lá uma criancinha, eu não sei. Agora, quando eu vou para uma empresa, ali eu tenho objetivos definidos, né? A empresa vende isso, ou ela vende produto, ou ela vende serviço. Eu tenho metas a cumprir. Então, eu preciso ir para essas metas. E, às vezes, os próprios donos da empresa,
já passam os seus padrões para os funcionários. Então, acaba que também, nessa relação, acaba acontecendo uma relação de pai e mãe, né? E filhos. Então, os funcionários olham para os donos como pais e eles olham para os funcionários como filhos. Então, as dinâmicas ocultas que acontecem dentro do sistema biológico acabam aparecendo também nas empresas, e é a partir do olhar para essas leis sistêmicas que nós fazemos o diagnóstico, né? De tudo que vem acontecendo. E dentro das empresas, nós também não falamos de emaranhamentos sistêmicos, né? Nós falamos de interferências sistêmicas, que é a mesma coisa, né? A gente só vai mudar a linguagem, nomes, porque né? Os nomes, é uma linguagem mais empresarial, né? Isso. Então, basicamente, né, é isso. Eu lembrei agora de alguns casos que eu acho que é legal a gente trocar, assim, de figurinhas, né? Além da gente falar de pertencimento, hierarquia, né? Que são as leis sistêmicas adaptadas, digamos assim, para as empresas. Acho importante a gente falar, lembrar, né? Ou para quem está escutando esse termo, né? Constelação organizacional pela primeira vez, que existe também uma influência do meu sistema, no sentido de que quanto maior a empresa, né, uma corporação, uma multinacional, uma SA, às vezes até um serviço público, né? Quanto maior essa empresa, menos influência o meu sistema tem ali. E mais dinâmica parental, bem isso que você falou, né, de pai e mãe. É muito comum, eu já atendi muitos casos de pessoas que vieram constelar dificuldades de relacionamento com a autoridade, por exemplo, com o seu líder. É porque essa chefe só pega no meu pé, porque esse chefe é abusivo, ou essas questões de liderança, né? Então, é importante a gente sempre perceber que de onde eu estiver dentro de uma empresa, eu também consigo me trabalhar. Então, por exemplo, se eu sou um servidor público, né, aqui em Floripa, que tem muito servidor público, né, se eu sou um servidor público, eu também posso olhar para a minha relação dentro do meu ambiente de trabalho. Porém, do meu lugar, o que tem dentro do meu sistêmico, né, da minha história, que me colocou nesse departamento, com esse conjunto de pessoas que tem esse tipo de relação. O quanto que essas relações são parecidas, né, me lembram ou disparam, acionam gatilhos que me lembram as relações dentro do meu sistema familiar. Ou o contrário, né? Se, por exemplo, eu me torno um líder dentro de uma corporação grande, aqui ainda falando das corporações grandes, né? Como eu lido com essa dinâmica, né, de estar num lugar acima? Será que dentro do meu sistema familiar eu não me coloco talvez muito acima, né? Se eu tenho uma demanda ou um feedback de que eu sou um líder que, por exemplo, exige demais, ou um líder que dá demais pela empresa, porque também tem isso, né? Ainda mais agora que a gente está falando bastante do workaholic, do trabalhar em excesso, da burnout, né? Por que eu estou dando demais para essa empresa? Também tem essa questão para a gente olhar. E quanto menor a empresa, mais enredado tá. Então é comum, por exemplo, eu atender casais que decidem mudar de carreira, que a gente está nesse processo, né, de buscar outras coisas. Eu quero mudar de carreira e vou, sei lá, construir algo com o meu parceiro. Vou fazer uma barraquinha, vou abrir uma barraquinha de food truck, por exemplo. Ou eu vou, sei lá, empreender em cursos, fazer um livro, fazer um projeto. Tudo isso é importante a gente perceber o quanto que a gente vai estar enredado, né? No sentido de quanto que a gente vai ter essa troca. Se eu estou num ambiente maior, mais as minhas coisas se diluem. Quanto menos pessoas dentro dessa empresa, mais ativamente, mais influência eu vou estar recebendo desse meu sistema, das minhas coisas. Então, aqui no nosso canal, né, provavelmente tem muitos amigos, né,
parceiros de trabalho que seguem a nossa linha, né? Terapeutas, profissionais da ajuda, que eu falo, né? Que são os terapeutas, os advogados, essas pessoas que levam ajuda, né? Que geralmente são profissionais liberais. Vai estar ali, mesmo que você trabalhe num escritório, mesmo que você trabalhe numa clínica, por exemplo, dividindo espaço com outras pessoas, você vai estar num lugar, numa empresa, que vai estar misturado as tuas coisas com as coisas das outras pessoas. Vai estar muito exacerbado isso. Se você vai, por exemplo, para um serviço público, para uma empresa maior, vai estar mais diluído. Acho que isso é bem, bem legal de ter em mente, porque às vezes quando a gente pensa assim, mas eu não sou empresário, eu só sou funcionário, então nem vou olhar, não vou trabalhar. Não, dá para você trabalhar do teu lugar, né? Se você está feliz no teu ambiente de trabalho, se você está feliz com a empresa que você trabalha, tudo certo, né? Nem tem por que olhar para isso, não tem por que constelar. Mas se tem algo que está acontecendo, sim, é possível constelar essa relação com a empresa, né? Tem muita coisa bacana que dá para fazer sim. Era só isso que eu lembrei, assim, de compartilhar. Não, perfeito. Perfeito. E é verdade, né? Porque se você está num ambiente menor, vai imperar muito mais os seus processos, né? E num ambiente maior, você vai ter casos isolados ali, às vezes de hierarquia, né? E essa questão que você trouxe do workaholic, né? Da burnout agora que, nossa, são muitas as pessoas passando por isso. E você trouxe que também o fato de passar por um burnout não significa que você está sendo pressionado pela empresa, né? Isso acontece também. Mas às vezes nós, como empreendedoras, também nos cobramos muito e estamos trabalhando o tempo todo. E eu cansei de estar aqui no flow do trabalho mesmo, porque eu gosto. E quando é 3 horas da manhã, eu perceber que é 3 horas da manhã, e no dia seguinte ter coisa para fazer cedo, né? Então, quando a gente vê, a gente está muito envolvido, né? Mas, o que está acontecendo agora? A gente está num processo novo, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu, tem novas profissões surgindo, novas necessidades, né? Então, dentro dos sistemas, acaba acontecendo muito a coisa da entropia, da sintropia, né? A entropia que é a organização, a sintropia que é a desorganização, para depois acontecer a homeostase, que acaba sendo essa reorganização. Então, se a gente olha para a história, né, a gente percebe aí momentos da história onde as mudanças aconteceram e novas oportunidades foram aparecendo. Então, hoje, a gente percebe as pessoas nessa transição de carreira, querendo empreender, tendo o seu próprio negócio, né? As startups vindo com tudo, né? E, de certa forma, o que acontece quando a gente trabalha com uma consultoria sistêmica empresarial, por exemplo, né? É uma startup, porque é um novo tipo de abordagem. Porque, normalmente, o que acaba acontecendo numa consultoria? A consultoria ela vai abranger, muitas vezes, todos os departamentos da empresa, né? Departamento financeiro, de projetos. E a consultoria sistêmica, ela vai olhar mais para as relações dentro da empresa, né? E essas relações, elas são muito importantes para fortalecer todo o trabalho que vai ser executado. Por quê? A empresa, ela precisa de pessoas para atingir os objetivos. Mesmo que daqui a alguns anos os robôs tomem conta, como esses dias eu estava vendo uma cirurgia de um médico, onde ele estava operando, né, com um robô. Mas ainda precisa da consciência dele para que isso aconteça. Então as pessoas jamais vão ser descartadas, mesmo que a tecnologia entre em ação e traga todo o progresso e toda a renovação que é necessária e que faz parte do nosso ambiente, da nossa vida, né? Então, se as relações são importantes, Aline, quanto mais a gente investe nisso e quanto mais a gente investe em autoconhecimento para essas pessoas,
quanto mais a gente consegue, de forma dinâmica e em equipe, mostrar onde estão as soluções, porque, na verdade, o que o trabalho das constelações traz? Ele vai trazer os caminhos para uma solução, para se alcançar aquele objetivo, né? E para isso é preciso aprender a trabalhar com a constelação organizacional, né? Então, até a gente lançou o curso aí em Florianópolis, que vai acontecer justamente para isso. E por que a pessoa precisa ser constelador para poder ter essa visão? E por que a gente colocou assim, constelador e não gestor, né? Por que será? Será que eu consigo prestar uma consultoria sistêmica se eu não tiver uma experiência no ambiente corporativo? Sim, é óbvio que se eu tiver experiência no ambiente corporativo, eu vou ainda melhorar o meu atendimento. Mas mesmo que eu não tenha experiência, mas que eu saiba como isso funciona, eu vou conseguir trabalhar com as empresas prestando esse serviço. Só que antes disso, eu tenho que conhecer a constelação familiar. Eu não consigo fazer esse trabalho porque eu preciso vivenciar a constelação familiar. Por quê? Porque esse trabalho com as constelações dentro da empresa, ele está dentro de uma exoconsciência. E essa exoconsciência eu só consigo acessar a partir do momento que eu já me trabalhei, ou que eu já trabalho, ou que eu já estudei a constelação familiar. Porque eu vou perceber algumas questões dentro daquele ambiente, e esse é o diferencial da consultoria sistêmica, que um consultor, não desprezando o trabalho dos consultores de forma alguma, não excluindo nada, mas são apenas percepções diferentes. Então, dentro de uma consultoria sistêmica, eu vou ser mais pontual no meu diagnóstico. Eu vou trazer mais resultado para que as empresas, a partir dessas informações, tomem as suas decisões com mais força. E é esse o grande diferencial. Então, aí tem uma startup nova, certo? Porque o trabalho de consultor sistêmico é um trabalho para as novas empresas, porque as empresas estão mudando. Agora nós temos pessoas trabalhando de forma remota, né? Coisa que já acontecia em algumas empresas, mas que todo mundo dizia, nossa, isso não funciona. E eu tive a informação que tiveram funcionários que se negaram a voltar a trabalhar presencial, que perceberam que podem trabalhar de forma remota, enquanto outros querem voltar para o ambiente, porque também essa interação com as pessoas é muito importante, né? Mas nós tivemos e vamos ter mudanças muito significativas, né? A gente vê a própria tecnologia mudando, então a gente vê novas coisas sendo apresentadas, e aí a forma de administrar também vai mudar. O meu olhar para a empresa, enquanto empreendedor, também vai mudar. Então, se eu sou eu tenho uma empresa familiar, e aqui eu quero compartilhar com todo mundo que está entrando aí com você, esses dias eu presto mentoria para pequenas empresas. Então, eu presto esse trabalho, as pessoas me procuram, e muitas vezes nós fazemos isso de forma online. Elas me trazem um problema pontual, uma questão pontual, e a gente olha para isso com os recursos que a constelação traz. Posso fazer online e posso fazer presencial. E aí, é uma empresa familiar, e só para trazer um exemplo aqui. Era um casal, eles trabalhando juntos, só que no contrato social da empresa, quem fazia parte da empresa não era a esposa que trabalhava junto com ele. Eram 2 filhos. Um filho realmente trabalhava na empresa, mas o outro estava querendo ir até embora do país, fazer outras coisas. E aí, eram várias as questões que ele trouxe, enfim, mas uma coisa ficou muito certa. E essa esposa precisava participar do contrato social.
E que essa troca, né, ela entrar no lugar do filho que já tinha uma outra meta para a vida dele, ia começar a fazer uma diferença muito grande no contexto geral. Então, eu trouxe isso porque eu atendo muitas empresas que dizem assim, ah, não, eu coloquei o nome dele, mas ele não trabalha, é só o nome. Então, não é só o nome, né? Aqui tem toda uma questão que precisa ser vista. Então, são pequenos detalhes. Uma coisa que acontece bastante é as pessoas misturarem, mas isso sempre aconteceu. As pessoas misturarem o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, né? E aí vira uma bola de neve, você não consegue fazer reinvestimento em nada, né? E aí também vem uma questão administrativa. Como eu falei, às vezes é um advogado, mas não é administrador, nunca trabalhou num ambiente corporativo, então, assim, não tem lá uma planilha de custos, não consegue separar isso. Então, o olhar do consultor, né, sistêmico, é para essas questões. E aí a gente vai procurando de onde vem tudo isso, né? De onde essas informações, de onde esse padrão, né? Às vezes eu faço isso com o dinheiro para virar uma bola de neve mesmo e para eu me perder, porque eu não me permito prosperar. E parar para pensar, que a gente está agora num país onde é alto ainda o índice de empresas que abrem e fecham, né, em menos de 2 anos. E fora o índice das empresas que ainda não são regulamentadas, que elas não possuem, né, todo um cadastramento, CNPJ, onde está tudo muito... como é que a gente fala assim, dentro de um informal. Dentro de um processo informal, eu acho que o trabalho do constelador organizacional ou do consultor sistêmico, né, ele é um trabalho que tende a crescer muito. A gente está aí nessa caminhada há muitos anos como constelador familiar e, sem brincadeira, nesses 2 últimos anos, um pouquinho antes da pandemia já tinha aumentado esse número, mas agora na pandemia mesmo, né, depois da pandemia, cresceu muito o número de pessoas, empresários, pequenos empresários, buscando novas ferramentas, novas abordagens para ajudar nesse processo do negócio, né? Para ajudar a empresa a não só prosperar, mas a organizar as coisas para que seja uma coisa gostosa, uma coisa leve. E a constelação organizacional, eu vejo assim muito como isso, né? Como esse recurso que ele vai dar uma sustentação, uma força para esses empresários ou até mesmo gestores desde o início do processo. Né? Você falou um pouquinho da transição de carreira, por exemplo, eu quero abrir um negócio, desde a escolha do nome, desde o local onde essa empresa vai ser aberta, local físico, como rua, bairro ou como cidade, dos funcionários, tudo isso a gente pode estar olhando, pode ter o trabalho empírico, né, a abordagem fenomenológica da constelação de uma forma mais estruturada, a gente pode ter como um recurso para a tomada de decisão. E eu acho que é isso que muitas pessoas não conhecem, né, que a constelação organizacional, ela tem muito essa utilização como um recurso. O que tem força, né? O Bert falava, o que tem força nessa empresa? O que faz essa empresa ter força? Ou seja, o que faz ela realmente ter esse movimento, não só de lucro, porque a gente fala muito em lucro, né, com empresas, mas das coisas realmente se encaminharem cada vez mais para um servir. E é muito engraçado que às vezes a gente atende pessoas, pequenos empresários, a gente né, falamos ali da missão, valores, e muitas vezes as pessoas não sabem nem por que elas trabalham naquilo, né? Qual é a missão, o que elas querem servir, o que é importante para elas que elas não abrem mão, que são os valores, né? Então, eu como profissional, o que é importante para mim, né? Dentro do trabalho que eu sirvo, né? Por exemplo, hoje eu sirvo a constelação familiar e as terapêuticas, né? Mas qual é a missão com isso?
né? Descrever isso em poucas palavras. Eu não preciso ter um quadrinho lá na minha sala, mas ter dentro de mim isso. Que é também o que vai direcionar o meu serviço, com as forças que o Bert falava, que vão impulsionar essa empresa a se sustentar, a passar, né, por aquele período de 1, 2 anos, que são os anos mais desafiadores. E como constelador organizacional, eu vejo assim, nossa, um nicho aí se abrindo de uma forma muito legal. E é por isso que a gente abriu o curso, inclusive, né? Para poder trazer as ferramentas certas para o constelador organizacional e também consultor sistêmico, porque a partir do momento que você consegue aprender a trabalhar com isso, você se torna um consultor sistêmico. É um trabalho que você pode desenvolver, né? E dentro da constelação organizacional, você vai trabalhar desde as constelações individuais, com muitas pessoas, às vezes até funcionários da empresa, né? E também com a empresa como um todo. E quando você falou, né, que o Bert trazia a questão, né, qual é a força dessa empresa? Então, a gente faz análise SWOT, por exemplo, de uma empresa, né, com alguns recursos estruturais, para ver as fraquezas, as oportunidades e a própria força de um determinado produto, da expansão dessa empresa. A gente consegue observar como os clientes olham para essa empresa, o quanto eles estão próximos ou afastados, como é o alcance daquele objetivo que a empresa colocou. Então, para a gente fazer tudo isso, tem um método, né? E é isso que a gente quer mostrar aí de 15 a 18 de junho, né? De 16 a 18 de junho. De 16 a 18 de junho, com o curso de constelação organizacional. Então, também, quem quiser participar, convite, né? Isso está acontecendo em 2022, porque essas lives, elas ficam correndo, né? Então, isso acontece em 2022. Fica o convite. Mas a ideia aqui não é vender curso, é só para dar um toquezinho que vai ter, né? Então, se você é constelador e se interessou, procura a gente, tanto na minha página quanto na página da Aline, tem lá na bio todas as informações sobre o curso. Mas o que eu queria falar também, pode falar. Só para concluir, né, esse convite, não só do curso, mas assim, quem chegou com a gente até aqui, né, seja ao vivo ou depois, vale a pena, independente da tua área, você olhar para a tua empresa através de uma constelação. A gente dá um nome, né, de constelação organizacional porque ele é totalmente direcionado para olhar realmente como está a força da tua empresa. Mas pode, por exemplo, num determinado ponto da constelação, surgir situações em que te remetam a algo familiar, né? Então aí a gente fala, ó, até aqui a gente conseguiu criar uma estrutura da empresa e depois se torna algo mais familiar. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento que você começa a crescer como empresa, você vai criando o campo da empresa, né? A gente fala do campo familiar, a gente usa muito essa expressão, né? O sistema familiar, o campo familiar de informações, mas eu também vou criando o meu campo empresarial. A gente conhece muito como a cultura da empresa, né? E você não precisa estar dentro de uma empresa de grande porte para perceber o quanto que essa cultura influencia você. Por exemplo, eu, autônoma, ou alguém que trabalha, né, sozinho, ou no máximo com alguém, né, que tem um par, um ajudante. Como você se veste, se comporta, como você se porta, né? A partir do momento que você coloca o teu uniforme, que você entra na tua sala, que você tá no teu ambiente de trabalho. Ali já começa a criar uma cultura. As pessoas que são os seus clientes, no caso de serviço, ou mesmo de venda de produto, qual é o tipo de cliente que você atrai? É um cliente que valoriza o teu trabalho, ou é um cliente que
pede muito desconto, ou é um cliente que fala mal depois. Qual é o tipo de cliente que você atrai? Qual é o tipo de parceiro de negócio quando você vai fazer uma parceria com alguém, uma sociedade? Que tipo de parceiros você atrai? Então, é um mundo de infinidades que a gente pode estar olhando através da constelação organizacional. Só para finalizar, né, eu acho que a grande diferença também, que é bem importante a gente pontuar, quando alguém busca, né, eu quero fazer um trabalho de constelação organizacional para ver como é que está a minha empresa, ou o meu processo, né, dentro da minha empresa. É perceber, assim, que diferente da familiar, a gente vai apenas apontar o que tem por debaixo aí, inconsciente, mas nunca, jamais nós vamos dizer o que fazer. Acho que isso é muito importante, principalmente quando empresários vêm buscar o nosso trabalho, porque assim, nós não temos conhecimento daquela empresa, parte administrativa daquela empresa. A gente tem uma abordagem fenomenológica que tem um resultado fenomenal e que a gente leva para a empresa e mostra para aquele empresário, né, para aquela pessoa, e diz, olha, hoje a situação é essa. A partir dessa situação, através dos representantes, né, que seja individual com os bonecos ou num grupo, mesma coisa que a constelação organizacional, a situação é essa, esse é o espelho da empresa hoje. Então, aqui existem alguns caminhos que aí cabem a você solucionar, mas esses caminhos, eles são sempre internos. Posturas comportamentais. É muito raro, e eu acho bem importante dizer isso, porque já teve gente que me procurou dizendo, então o constelador mandou eu fazer isso. Como se estivesse dando sabe, um conselho. O caminho, né? Um conselho, assim, manda tal pessoa embora. Não, a gente não faz isso. Isso não é característico do trabalho. Então, o próprio empresário, a própria pessoa que está constelando, ela vai tomar atitudes, ações, decisões a partir do que ela está vendo, seja no campo, no grupo ou no individual. Isso é bem importante a gente deixar claro, para não gerar confusão. Porque às vezes no familiar, às vezes a gente entra com frases de solução, né? Quem já conhece a constelação familiar, a gente mostra todo um caminho, muitas vezes emocional. No organizacional não é assim. Ele é só estruturas que vão se mostrando a partir de um fenômeno, que é o campo, igual do campo familiar, e a partir dali você pode ajudar o empresário a tomar essa decisão. Consciência. Essa consciência, né? Mas sempre vai ser dele. A gente tem que sempre permanecer no nosso lugar, assim, né? Tanto como constelador organizacional ou como consultor sistêmico, né? Sempre no nosso lugar. Então, a decisão é sempre do cliente. Ele vai ver todas as possibilidades e uma delas pode ser uma boa oportunidade, né? E às vezes vem um caminho único também, que começa a se abrir, e aí ele vai observar aqui, né? Então, a constelação, ela ajuda muito. Agora, você trouxe uma coisa importante, assim, né, da diferença da familiar para a organizacional, porque dentro de um ambiente corporativo também, a gente não traz as questões pessoais dos funcionários e dos colaboradores, né, em geral, e dos donos da empresa. Então, quando acontece de chegar em algum ponto onde vai para algo mais pessoal, aí a gente pode oferecer a constelação familiar e até dizer, olha, aqui não é o caminho para isso, para a gente dar continuidade por aqui, né? Por quê? Porque isso pode expor as pessoas, né? Então, nós também temos que ter muito cuidado com essa exposição. São questões muito pessoais, então o constelador tem que ter esse olhar. E uma coisa que eu queria falar é que o trabalho é uma contribuição remunerada para a nossa felicidade. Então, esse olhar para o trabalho, porque algumas pessoas dizem, é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Então, espera lá, aqui não tem felicidade, né? Nas empresas, a gente fala muito de lucro, né? E o que a gente vai fazer com esse dinheiro? O dinheiro também tem que estar a serviço de algo, né? Então, a gente traz também a abordagem do dinheiro.
É como é que eu olho para o dinheiro, como é que eu me sinto ganhando dinheiro. Porque algumas pessoas também têm dificuldade com isso. E isso também tem uma origem sistêmica. E dentro da própria empresa, eu sempre brinco que quando a gente entra numa empresa, quando o colaborador vai entrar na empresa, ele tinha que receber uma carta, enfim, né? Normalmente ele recebe como que a empresa funciona, o que ele precisa fazer, né? E todas aquelas questõezinhas, isso pode, isso não pode. Ele tinha que receber um relatório de como começou a empresa, né? Quem foram os Histórico, né? fundadores, o histórico, quem foram os fundadores, como é que ela funciona, para ele fazer a leitura daquele lugar que ele está entrando, né? E aí ele incorporando essa empresa nele, né? Porque ele entra com o seu sistema num novo sistema. E como é que ele vai interagir nesse novo sistema? Então, o trabalho das constelações organizacionais abrem aí um caminho, tanto pessoal, né, como um caminho para a equipe, né, um caminho para a expansão de novos negócios, de novos produtos, né, a escolha de locais apropriados para você trabalhar, até porque vocês devem perceber, né, você também, que existem lugares que você passa e sempre começa alguma coisa e fecha. Isso. Começa outra e fecha. Tá sempre o ponto morto que a gente fala, né? Aquele ponto morto, que você diz, eu nunca vou montar nada aqui. Uhum. Então, isso tem explicação também na constelação. Então, pega aquele lugar, né? Às vezes está ali, ninguém quer alugar, tá super barato, né? Uma galinha morta, estão até vendendo, e você consegue pegar aquele lugar e fazer algo de bom com ele, né? E a constelação pode olhar para isso também, para aquela edificação, para as informações que tinham ali naquele lugar, e que podem ser limpas, né? Podem ser ressignificadas para um novo trabalho. Você sabe, Fá, me lembrei agora de uma constelação que eu participei como aluna, não foi foi como aluna, foi muito legal. Na verdade, foi um workshop que aconteceu aqui em Floripa há muitos anos. E na época, a Florianópolis tem muito startup, muito, né? E então a gente participou de várias constelações de startup, mas que, embora seja um mundo muito diferente, conversa muito com, por exemplo, a nossa profissão, né? Que cria coisas o tempo todo, cria curso, cria, enfim, trabalho, serviço. E teve uma constelação muito legal e que trouxe, assim, um ensinamento do Bert que fica, assim, pra gente levar como reflexão. Um rapaz, ele criou um protótipo, eu não me lembro exatamente do que, mas era algo dentro da área de tecnologia que trazia, tipo, uma inovação assim, muito característica, mas que não poderia ser aplicado dentro da atual necessidade de mercado nossa. Era algo muito à frente do nosso tempo e que nesse momento não ia ter como ser utilizado. Então ele não tinha, digamos assim, um para quê. Porém, ele ganhou um prêmio. Porque a máquina foi, assim, uma tecnologia absurda e ele ganhou um dos prêmios da startup e tal. Só que o que aconteceu com aquela empresa? Ela, no campo, assim, né, quem conhece um pouquinho de constelação, quando o representante se colocou no campo, ele simplesmente agarrou o representante do prêmio e foi minguando. E o mais interessante na condução do constelador, né, do professor, assim, com aquele rapaz, foi, assim, a pergunta, tá, mas no momento que você estava desenvolvendo isso, qual era o teu objetivo? O que você queria dar ao mundo, oferecer ao mundo? Ele, não sei, eu não sei direito, mas eu queria muito ganhar um prêmio, assim, porque ele estava muito perfeito. E aí o professor disse, bom, então já teve o seu objetivo, você ganhou um prêmio, agora a empresa pode fechar. Exatamente. Então, assim, entender o que é que a gente está fazendo, né? E por quanto tempo a gente está fazendo? E para que a gente está fazendo? Né? Para quem a gente está fazendo? Porque às vezes acontece também da pessoa estar trabalhando só por dinheiro. E aí tem algo que o Bert fala, que é não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque você não está dando o seu serviço.
né? Uma outra constelação que aconteceu nesse mesmo curso e que foi, assim, fantástico, que é um outro exemplo, assim, maravilhoso, era de um outro rapaz também que estava desenvolvendo uma empresa de startup também, e só que ele queria receber o dinheiro antes de dar o serviço. E aí, o constelador, tá, mas como assim receber o dinheiro antes de dar o serviço? Ah, então, é porque eu preciso desse dinheiro para, a partir desse dinheiro, desenvolver o meu produto, e aí é como se eu quisesse já criar uma pré-venda daquele produto. E a gente percebeu que aquilo ali também não se sustentou. Não se sustentou por quê? Porque ele estava olhando só o dinheiro, não estava olhando o serviço. Né? Então, o que ele queria, no fim das contas, era ser um empresário de sucesso, a partir daquele modelo que ele estava criando, mas não visando o que aquele modelo, aquilo que ele estava vendendo, ia trazer de benefício para as pessoas. Não, ele estava olhando apenas o dinheiro. Né? O dinheiro. Então, e o trabalho, a empresa, ele precisa trazer uma contribuição, né? Isso. Então, essa prestação do serviço, eu preciso contribuir com algo. Então, realmente, se isso não acontece, porque a questão do dinheiro também, por que eu quero dinheiro? Ah, eu quero muito dinheiro para consumir, para ter um consumo desenfreado. Então, quer dizer, isso também não traz contribuição. Agora, quando eu quero dinheiro, por exemplo, porque esse dinheiro também vai contribuir com o outro, no sentido de que esse dinheiro vai girar e vai trazer mais benefícios também. Então, sempre precisa ter uma contribuição. Né? E eu acho que nessa questão dessa exoconsciência, assim, você olhar para isso de uma outra forma, porque a nossa consciência era, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, comprar as coisas que eu quero, e nem preciso gostar do que eu vou trabalhar. Se eu gostar, até você ouve muitas pessoas dizendo assim, não, nem todo mundo gosta do que faz, né? Às vezes sim, eu acabo escolhendo uma profissão X ou Y, e aí eu percebo que não é aquilo que eu quero, mas eu vou buscar algo melhor, algo que me traga mais prazer. Mas às vezes você vê pessoas que passam uma vida inteira fazendo a mesma coisa, porque aquilo traz segurança. E aí quando chega no final, que é para você se divertir, enfim, porque você se aposentou, né? Aí você fica doente. Esses dias eu até estava no yoga, e aí a pessoa comentou algo comigo no sentido de que uma pessoa trabalhou, e agora ela estava internada numa clínica, porque ela estava com Alzheimer e tal, mas que estava tudo bem, porque o dinheiro da aposentadoria pagava a clínica. Eu falei, gente, mas isso não é vida, você trabalhou a vida inteira para no final você ter dinheiro para pagar a clínica de repouso, porque não tem como alguém cuidar de você. Então, acho que a gente tem que repensar também essas questões empresariais, né? Sim. Pensar nesse trabalho. Eu vi que tem uma perguntinha aí, Aline. Ou uma afirmação, alguma coisa assim. A Fernanda está perguntando, o contrário também vale, né? Pensar só no servir e no trabalho. Pensar só no servir, também. No trabalho não tem força. Mesma não tem coisa. Força, a mesma coisa. Até porque a gente observa isso dentro dos trabalhos voluntários, né? Por exemplo, isso. O que motiva uma pessoa a estar num trabalho voluntário? A gente observa que tem sempre uma coisa sistêmica dentro do teu sistema biológico, né? Como a Fá fala, para ser vista. Tem desequilíbrio de dar e tomar. Porque quando eu estou falando de um trabalho, do meu sustento, e eu estou querendo dar mais do que a minha função compete, por exemplo, quando eu começo a agregar muitas funções que não são minhas, né, eu não tenho a contrapartida que seria o salário, acaba dando um desequilíbrio, e a gente observa que esse desequilíbrio pode, muitas vezes, parar num processo trabalhista. Tanto que uma das coisas que a gente mais observa dentro do direito do trabalho, dentro das questões trabalhistas, é desequilíbrio de dar e tomar. Tem a ver com essa questão do serviço. Então, sim, ele desequilibra.
Normalmente, os processos trabalhistas, eles nunca têm a ver com o dinheiro. Eles têm a ver com o pertencimento. Muitas vezes é isso, né? O Então, ser também, visto, né? o ser visto. E outra coisa, quando a gente começa a trabalhar e a gente não consegue cobrar pelo serviço, né? Ou a gente quer cobrar menos. Ah, não, o fulano cobra tanto, mas eu vou cobrar menos, porque eu ainda não... Eu fiz o mesmo curso, eu tenho a mesma capacidade, mas eu vou cobrar menos, né? Então, aí também tem questões sistêmicas. É, Então, dentro da constelação organizacional, são muitas coisas que nós muito. podemos ver relacionado à empresa, à carreira, grandes negócios, né? Eu até montei aí um plano de negócios 5D, que é um plano de negócios da quinta dimensão, né? Então, essa mentoria que eu faço é uma mentoria para pequenas empresas, micro e empreendedores e os processos de cura, né? Porque as empresas também precisam ser curadas, lógico, esse curado aqui entre aspas, são processos de cura pelos quais a empresa passa. Né? Então, de 16 a 18 de junho aí, quem Vamos quiser falar participar, sobre isso. vamos falar sobre isso. Vão ser 3 dias de muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo de muito conhecimento e de muito divertimento. Porque a aula comigo sempre é risada garantida e é sempre muito gostoso, né? Eu gosto muito de dar aula. E aí outra coisa também, né? Quem, por exemplo, se interessa em ser um constelador organizacional, eu sempre digo que precisa fazer um curso de constelação familiar, né? Então, quem for aí de Florianópolis, a Aline está com um curso fresquinho, né, Aline? Sim. Quiser falar um pouquinho aí do teu O curso, não sei se já fechou. Não, já o curso de formação básica. Então, assim, quem quer ser constelador organizacional, quem quer seguir por esse caminho, que é um caminho que, de verdade, gente, tem um nicho maravilhoso mesmo. Pesquisem, tem grandes corporações já usando a abordagem da constelação familiar, inclusive dentro da área de recursos humanos, como dinâmica para a contratação de funcionários. Empresas, aqui no Brasil a gente não ouve muito falar sobre isso, mas na Europa já é muito utilizado como um dos itens, né, que o pessoal do RH utiliza dentro da contratação, principalmente de líderes, funções que demandam uma alta responsabilidade, estão usando a constelação organizacional como uma ferramenta para a escolha de candidatos. Então, tem realmente um mundo muito grande aí. Só que, de fato, a gente precisa passar pela formação básica para você ter a base, né? A base da abordagem fenomenológica, a base das leis sistêmicas, para depois levar isso para a constelação organizacional. Para encerrar, Fá, que a gente já está estourando o nosso tempo, ainda vou lançar uma pulga atrás da orelha das pessoas. Traumas também acontecem nas empresas, gente. Saber entender como funciona a dinâmica do trauma também vai ajudar você que trabalha com constelação organizacional. Tem as grandes rupturas, tem as grandes dissoluções, tem as sucessões, né? Quando o fundador morre, aí entra a questão de Sim. herdeiro, é um trauma, sim. Tem os acidentes de trabalho, que são considerados grandes traumas, dependendo do que aconteceu, às vezes explosões, às vezes acidentes, né, mais individuais ou coletivos. Às vezes quando tem um líder abusivo, tem Os muita assédios, questão, né? os assédios, tem muita questão de trauma. Às vezes o próprio trabalho por si só já é um trauma, né? Por exemplo, a questão dos policiais. Eu atendo muito policial aqui em Floripa. Já por si só já é uma questão traumática. Então, gente, tudo casa com tudo. Então, só mais uma dica aí de talvez Mais uma fazer dica. um bate-papo aí futuro. Fá, Ótimo, obrigada. achei maravilhoso. Eu que Obrigada agradeço, Aline. pela companhia, obrigada por quem esteve com a gente até agora. Essa live vai ficar gravada, depois a gente vai subir no YouTube para quem quiser assistir desde o início. E a gente está sempre disponível para estar tirando dúvidas, né? Para a gente estar
dispersando, né? Compartilhando todas essas ideias e esse conhecimento. Total disponíveis e a serviço, né? A serviço da vida, porque também precisamos do nosso trabalho para a vida. Então, dizer sim, né? Quem é empreendedor aí, quem está começando, dizer sim, né? Sim, Isso é muito importante, sim. é o primeiro passo, E né? como Aline, dizia obrigada. o Bert, os empresários são importantíssimos, talvez a profissão mais importante que existe, porque dele dependem outros, né? No caso de funcionários, ou às vezes Sim, até mesmo a população inteira, dependendo do que você oferece como serviço ou como produto. Então, é é, um trabalho aí de grande servir, né? Empreender. E é isso, gente. exatamente. Obrigada, Obrigada a todos, né? beijos e até a próxima. Beijos, até a próxima. Tchau.